Muito bem, boa noite para todo mundo. Que alegria, eu olho para essa câmera aqui. Que alegria! Tá me ouvindo, seu Jorge Alahá? Que agora eu estou em dúvida. Tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo você perfeitamente, Rubens. Estou achando você um pouco escuro hoje, mas acho que deve É a ser a minha luz. tela por aqui. Não, eu acho que é a minha luz aqui. A luz está muito. Ela devia estar ao contrário, mas tá bom, depois você te arruma. Mas que bom que você está aqui. A Divina está chegando daqui a pouquinho. É uma alegria a gente estar juntinho para fazer a edição número 80 do Pinga Fogo. Queria agradecer a todo mundo que está com a gente aqui, acompanhando pela FEB TV, pela Rede Amigo Espírita, pela TV7, pelos nossos amigos da Web Rádio Amigo Espiritual, pessoal do Espiritismo.net, Portal da Luz, TV Secal, Ediluz, meus amigos do IDEAC, o nosso carinho, a nossa gratidão por somar conosco nessa tarefa de propagar a mensagem consoladora da doutrina espírita. Você cortou o cabelo, né, Jorge? Não, Não cortou? Então tá faz bom. tempo. Faz tempo. É o fone. É o fone. É mesmo, eu estava tão desacostumado de vê-lo com o fone. Então Mas vamos esse lá. é outro. Ah, muito bem. É aqueles. Esse não machuca tanto, né? Não. Então vamos convidar os nossos internautas que estão chegando aí para acompanhar o programa, para a gente fazer a nossa prece. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez a oportunidade que nos concede de nos reunirmos para esse singelo momento de estudo, de reflexão sobre a tua mensagem consoladora. A gente compreende o quão pequeninos nós somos, mas dentro de nós, Senhor, movimenta a boa vontade em servir na tua seara. Permita que os teus emissários de luz possam vir ao nosso encontro nesta tarefa da noite. Que o nosso querido irmão Jorge possa ser o teu instrumento, Senhor, falando aos nossos corações as mensagens elucidativas, esclarecedoras e, acima de tudo, consoladoras. Que todos aqueles que estiverem acompanhando a gente, agora ao vivo, ou a qualquer outro momento, que os teus emissários também possam ir ao encontro desses corações, levando todo o amparo e todo o auxílio de que necessitarem. Sob a tua proteção, Senhor, e sob o teu amparo, nós iniciamos na noite de hoje mais uma edição do programa Pinga Fogo. Vamos lá, né, Jorge? Vamos para mais uma tarefa. O que a gente vai refletir hoje, meu amigo? Antes de refletir, eu quero dar o meu boa noite para todos que estão nos ouvindo, para todos os companheiros que nos assistem, tanto pelos canais da nossa web Rádio Fraternidade, como aqueles outros que nos assistem pelos nossos vários parceiros, que estão ligados conosco do Brasil e do mundo, nesse nosso momento de aprendizado e de reflexão sobre os princípios e os conceitos que a doutrina espírita possui. Uma boa noite para todos nós, que Deus nos abençoe grandemente e que as nossas vidas possam fazer muito mais sentido a partir dos conhecimentos que o Espiritismo nos oferece. Hoje, eu pensei, sabe, Rubens, para falar sobre um ponto que tem mexido com muitas pessoas desde o final da semana passada. De certa maneira, muitas pessoas estão profundamente incomodadas com um acidente que aconteceu no último final de semana e que, de certa forma, frustrou as expectativas de muitas pessoas, em virtude de repente, a gente criar esses ídolos, as pessoas que a gente tanto ama, tanto admira, gosta de ouvir, gosta de ver o que produz, se empolga com a genialidade, e às vezes nós acabamos nos esquecendo que nós estamos todos aqui só de passagem. Para aqueles que desconhecem a imortalidade da alma, ocorre uma sensação de vazio, uma sensação de perda,
quase que infinita, porque é uma voz que silencia, é uma mão que para de escrever, é alguém que parte e que, de certa maneira, deixa um vácuo na vida de muitas pessoas. E nessas circunstâncias, é muito importante que a gente nunca esqueça que as almas são imortais. Que os espíritos estão aqui realmente para passar por um tempo e que devem retornar ao mundo espiritual. Nossas existências corporais são um breve relâmpago dentro da eternidade. Mas nós nos apegamos de maneira muito forte a tudo isso, como se os companheiros que partissem deixassem de existir. É até compreensível a nossa dor, lógico. Mas nós precisamos temperar as nossas emoções do sabor que a imortalidade nos oferece, para que a gente reveja as nossas próprias emoções e consiga tirar as lições que a gente precisa retirar de todas essas coisas. Quem poderia imaginar que alguém tão cheio de vida, com uma possibilidade de crescimento profissional tão grande, que tinha tanta criatividade, pudesse nos deixar de maneira assim tão rápida? Pois é. Assim como ocorre com eles, acontece conosco também. O beijo que damos no filho quando vamos sair para o trabalho pode ser o último. A despedida do cônjuge na mesa quando vamos sair também pode ser a última. A conversa com os nossos pais, o adeus no portão, a ligação para os amigos, a tarefa feita na casa espírita, a roupa que tiramos do guarda-roupa. Todas essas experiências tão simples e tão cotidianas podem ser feitas pela última vez. Razão pela qual devemos colocar amor em todas elas. Porque o nosso momento de partida não depende de estarmos saudáveis ou não. Não depende de estarmos idosos ou não. Não depende de estarmos preparados ou não. E muito menos de havermos concluído os nossos propósitos dentro da nossa visão. Experiências como essas oferecem a nós a possibilidade de perceber que a vida da verdade pode ser apenas um sopro nas mãos de Deus. E que a imortalidade é o grande foco para o qual as nossas atenções devem se voltar. Porque, como asseveram os espíritos na questão 738A de O Livro dos Espíritos, Deus não é o Deus dos homens. Deus é Deus dos espíritos e, portanto, o seu objetivo está exatamente em garantir a felicidade dos espíritos e não dos homens. Simples veste da qual nos trajamos para nos apresentar entre os homens. A qualquer momento podemos voltar ao mundo espiritual. Por isso, coloquemos amor em tudo, emoção em tudo que fazemos, sentimento de entrega em todas as coisas, porque pode ser a última das tarefas que nos está confiada nessa atual existência. Nós somos, portanto, indivíduos que, embora tenhamos a imortalidade à frente, somos passíveis de deixar o corpo de carne a qualquer momento. E quando circunstâncias como essas acontecem, em que várias pessoas partem ao mesmo tempo, algumas pessoas levam uma conclusão equivocada de que porque houve uma desencarnação conjunta, a causa é conjunta. Não. Não necessariamente as razões pelas quais os vários indivíduos desencarnam podem não ser a mesma. Uns podem estar desencarnando por prova, o outro por missão, outros por expiação. Outros, nesse propósito expiatório, podem estar indo pela idade que estava prevista. Outros pelo gênero de morte,
que era aproveita-se independente das circunstâncias exatas, porque o gênero de morte para algumas pessoas acaba sendo mais importante do que a idade. Enquanto que em outros, a idade se torna mais importante do que o gênero de morte. E assim, nesse grande mosaico que se desdobra diante de nós, a doutrina espírita vem como a doutrina consoladora e colhe os nossos corações sangrando, junta as nossas lágrimas, reconhece as nossas dores, senta-se conosco e nos abraça, também soluçando de saudade. Sente as nossas tristezas, compreende a dor de uma mãe, de um pai, de um marido, de filhos. Sabe de todas essas coisas. Por isso que se condói das nossas tristezas, mas sabe também da imortalidade. E se num prato da balança estão as dores dos homens, no outro prato da balança, a doutrina espírita coloca a imortalidade. E com essa chave de entendimento da vida, quebram-se diversas dificuldades de entendimento sobre o existir, e nós, apesar de soluçando, encontramos entre as nossas lágrimas motivos para dizer a Deus do nosso muito obrigado pelas consolações que a mensagem espírita nos concede, de consolar as nossas dores por saber que a vida continua. Muito bem, Jorge. Engraçado, quando você falava aí, eu me lembrei de dois personagens que são retratados na doutrina espírita e que também foram chamados a retornar à verdadeira vida num momento muito interessante, que foi a Lívia, né, com relação ao Públio Lentulus, né, e Abigail com Paulo. Então, no momento em que parecia que, por exemplo, Lívia estava Mais pronta, precisava. né? Mas é interessante tudo isso, e a gente às vezes não compreende com os nossos olhos na matéria, da terra, vamos dizer assim, né, o planejamento de Deus. Mas nunca a gente está sozinho, né? Sim, e depois a existência não é a única. Os amores se reencontram. Nós marcamos encontros com os nossos amores no futuro. As almas que se amam estão marcadas para se reencontrar. E a gente percebe, né, Jorge, que, por exemplo, tudo isso que a gente que se experienciou nesse final de semana talvez sirva também para que a gente dê uma olhada no real valor da vida, que você colocou bem. Às vezes a gente não despede do filho, mas aquele abraço pode ser o último abraço, né? Então, você sai de casa brigado, né? É verdade. Né? Você veja, eu lembrando aqui da Lívia, né? O público planejou tudo bonitinho. Amanhã eu vou me reconciliar com ela. E amanhã não veio, né? O amanhã não veio. E a dor íntima que ele passou por isso, né? E aí que ele não encontrou mais com ela. Você vai ver que nas outras encarnações ele não encontrou mais com ela. E algumas pessoas perguntam assim para mim, por que você faz tanta live? Isso é para não perder a Sâmia de vista. Porque aí eu tenho menor chance de não encontrar com ela. Então, é uma forma de garantir que ela não vai sumir. Né? A Divina chegou aqui. Boa noite, Divina. Ai, ai. Boa noite, Jorge. Boa noite, Rubens. Boa noite, queridos irmãos. Eu cheguei da casa espírita e falei, vou deitar aqui 5 minutos. Aí eu acordei com a Patrícia lá, falando, Divina, uai, você não vai lá fazer o pinga-fogo, não? E o Rubens preocupado. Desculpa, viu, gente? Canseira mesmo, desculpa. Mas vamos lá, vamos para a primeira pergunta para o Jorge Alahá. A pergunta que chegou aqui para a gente. Deixa eu pegar ela aqui. Vamos lá. Jorge Alahá, essa pergunta veio no nosso e-mail e a nossa ouvinte Eliana, ela queria saber o seguinte: Jorge, eu queria que você tirasse uma dúvida. Desde sempre eu ouço dizer na dor da morte. Isso é verdade? Como explicar a pessoa que morre por acidente, por exemplo? Ela quer saber sobre isso. O livro dos Espíritos nos assevera que morrer não dói.
Morrer não dói. Então, não existe a dor da morte. O que existe muitas vezes são os espíritos apegados à matéria que fazem da morte um momento de infelicidade. Aí ela dói. Não é uma dor física, mas o sentimento de tristeza de deixar a existência na ilusão de que, de repente, nós vamos deixar de existir. Então, nós temos apego às coisas materiais, apego excessivo a determinados objetos ou pessoas, e em função desse excesso de apego, a desencarnação sinaliza para nós como se fosse uma ruptura daquilo que a gente, durante tanto tempo, se vinculou, que a gente, durante tanto tempo, se fez tão íntimo, e de repente eu ter que deixar aquilo que era tão prazeroso, meus títulos, minhas propriedades, as pessoas que eu, de certa maneira, me acostumei a ter em meu derredor e a achar que elas me seriam para sempre. Então, esse sentimento de perda, o desespero do espírito em deixar o corpo, produz sofrimento na criatura em virtude da partida. Mas a morte em si não dói. Evidentemente que existem alguns processos desencarnatórios em que a pessoa fica, por exemplo, respirando com dificuldade, tendo mal-estar, muita dor de cabeça, muito incômodo no corpo, muita dor. E aí ela vai sentir dor, mas essa dor não é a dor da morte, é a dor da enfermidade do corpo. E quando a morte vem, em muitas circunstâncias, é como se a pessoa adormecesse e acontecesse o adormecer dessas dores. As dores, elas como que silenciam. E o indivíduo parte de maneira mais tranquila para o mundo espiritual. Morrer, portanto, não é, segundo aquilo que pela lei natural se estabelece, um processo doloroso de desligamento do corpo. Não. Nós aqui, pela nossa pequenez, podemos tornar esse momento um momento doloroso pelo nosso apego e pela dificuldade de deixar as questões da vida material. Mas isso não faz parte da lei de Deus. E alguns espíritos podem experimentar algum tipo de sofrimento depois, não porque seja da lei natural, mas suas culpas, seus remorsos, suas tristezas, que fazem com que, após a desencarnação, o espírito sofra, não porque seja da lei de Deus, mas fruto das suas imperfeições, ainda das suas características em termos de personalidade. Muito bem, esse é o nosso Pinga Fogo, edição número 80, dia 8 de novembro de 2021. A gente vai seguindo aqui, Jorge, com a próxima pergunta da Celeste Siqueira. Boa noite. Sou a caçula de 7 irmãos, 2 falecidos. Tenho 68 anos. Desde criança, isso muito me entristece, pois até os sobrinhos são distantes. Não consigo mudar essa situação. Aí a pergunta dela: isso compromete muito, espiritualmente falando? Gratidão. Celeste Siqueira. Celeste, o que compromete a gente é aquilo que nós deliberadamente fazemos. É aquilo que nós construímos em derredor dos nossos passos e não as circunstâncias que nos alcançam independente da nossa vontade. Quando, por exemplo, nós vemos uma experiência familiar na qual nós sentimos em nós todas as dificuldades que decorrem de você perceber que os familiares são distantes, que existe um certo desamor, que os abraços não são calorosos, que os olhares que são deitados para nós não são olhares de afeto, que as pessoas não se interessam de maneira mais efetiva de dar um pouco mais no sentido de atenção, que a gente se sente acolhido. Quando isso ocorre, a gente precisa perguntar se isso é fruto da minha ação, porque às vezes somos nós que somos arredios, nós somos frios, indiferentes, reclamões, criamos confusão com tudo, obrigamos as pessoas, constrangemos os outros, somos pessoas que somos muito exigentes no atendimento às nossas necessidades e não em atender às necessidades do outro. Quando, por algum motivo, nós temos essa característica, aí a gente deve pensar:
O que estou fazendo eu? Se estou agindo assim, trabalhar para que isso não aconteça. Mas, se os sobrinhos são distantes, se a gente não tem uma afetividade dos irmãos, se há um distanciamento familiar e eu não contribuo para isso, ao contrário, eu tento atraí-los, mas eles não me entregam o que eu gostaria que eles entregassem, nós, então, devemos fazer duas coisas. Uma, não desistir de fazer, como se fosse assim, vou dar o troco, já que não vem em casa, pois então eu vou dar o troco, vou sair do grupo da família, não vou mais ligar no aniversário de ninguém. Ninguém liga no meu, também não vou ligar. Vou fazer a mesma coisa. Não faz comigo? Vou fazer com eles também. A gente não dá troco, porque se a gente der troco, nós perdemos diante da lei de Deus os méritos para ter uma família melhor. Para que eu tenha algo diferente do que eu tenho, eu primeiro preciso merecer para depois ter. Eu não posso ter o que eu ainda não mereço. Então, poxa, minha família não é afetuosa? Não. Então, trate como você gostaria que ele lhe tratasse, para que você consiga desenvolver os méritos para uma condição melhor. Essa é a primeira, ou seja, não desistir e persistir nesse interesse de vencer o desamor, o desejo de vingança, a mágoa, o ressentimento. E a segunda coisa a fazer, procurar instrumentos de compensação. Nós somos almas carentes. E se nós não encontramos em um grupo social o afeto que a gente precisa, a gente pode procurar outros momentos de realizar esses afetos com outros propósitos, sejam saudáveis. Que sejam saudáveis. Então, por exemplo, eu posso procurar isso num grupo de amigas. A gente pode fazer um trabalho na casa espírita, se reunir para bordar, para fazer enxoval para criança, fazer uma atividade assistencial e, através dessa atividade assistencial, ver outras pessoas, entregar afeto para outras pessoas, exercitar esse sentimento com pessoas que não são familiares, já que eu não estou conseguindo receber isso do meu grupo familiar. Posso me dedicar a animais, fazer o exercício de cuidar de animais como uma forma de compensar a minha necessidade de afeto. Ou plantas, cuidar de plantas, fazer vasos, conversar com elas, criar flores, colocar as flores na janela. Então, essas questões são muito importantes. Ou se nada disso, o contato com a natureza. Andar pelo parque, pisar na grama, abraçar as árvores, sentir a natureza, tomar banho de cachoeira, sentir-se pertencente a uma natureza grande que nos cerca. E não nos condenar a sermos infelizes pelo fato de não recebermos o afeto que gostaríamos de receber de nossas famílias. Então a gente continua tentando oferecer com uma mão e vai entregar para receber pela outra via, que há de nos preencher os sentimentos positivos e nos dar a condição de almas que verdadeiramente sentem-se amar e serem amadas. Muito bem, Jorge, vamos seguindo aqui com o programa. Divina faz a próxima pergunta, vamos lá. Jorge, na contramão da evolução moral, como podem países onde a eutanásia, o suicídio assistido, a pena de morte e o aborto são legalizados e bastante aceitos pela sociedade, como podem ser considerados de primeiro mundo, desenvolvidos, é o desejo de destino ou ideal de vida para tantas pessoas no mundo, tais países? Henrique Souza. Henrique, a nossa sociedade ela é muito contraditória. Uma imagem boa que pode representar isso é uma ameba. A ameba, quando ela não anda toda por igual, ela não tem rodinha. A ameba, ela anda um pedaço, aí um pedaço fica. Aí o outro pedaço anda, aí um pedaço fica. Ela anda esse, então ela vai andando por falsos pés, os pseudópodes, ela vai tentando se movimentar de maneira completamente irregular, nesse movimento tão estranho, mas é como as amebas se movem. As sociedades, elas são, grosso modo,
como uma ameba. Elas se desenvolvem numa área e a outra fica para trás. Aí depois ela puxa essa outra e uma outra fica para trás. Aí ela puxa mais uma terceira. Então, o nosso mundo gosta de olhar os valores que são relacionados com os valores econômicos. Essa sociedade, ela economicamente mais desenvolvida, então ela é melhor. Essa outra aqui é mais pobre, então essa aqui é pior. Se nós comparássemos as sociedades com as famílias, nós veríamos que existem famílias riquíssimas, profundamente infelizes. Gênios, grandes homens de negócios que possuem muitos bens, a vida completamente destroçada, mas muito inteligentes e muito capazes de realizar grandes feitos do ponto de vista intelectual. E podemos encontrar outras famílias mais pobres, em casas muito mais simples, com muito menos bens materiais, mas onde existe mais amor, onde as pessoas se entregam por afeto e existe uma comunhão muito mais efetiva desses espíritos, num lar singelo, às vezes com pouquíssimos bens, mas repleto de amor. Na nossa sociedade, nós encontramos alguns países que fizeram grandes conquistas em determinadas áreas. E nós temos que louvar as conquistas que eles fizeram em alguns campos sociais, conseguem fazer um trabalho de conscientização política das pessoas muito grande, há uma conscientização muito forte dos indivíduos em certas áreas, ou seja, a ameba avançou muito com um braço, mas na área da espiritualidade estão muito atrás. Não conseguem entender determinadas características que fazem, por exemplo, Henrique, a gente observar uma conquista muito grande que o Brasil possui em relação a esses povos. Eles têm tanta certeza de que eles são um povo muito bom, eles têm tanta convicção de que a sociedade deles é melhor, que há um certo desconforto quando pessoas de fora entram ali. Porque se nós somos muito bons e alguém entra, a previsão é que esses que entram, evidentemente, vão tornar pior a minha sociedade. Então nasce o sentimento de xenofobia, não gosto dos estranhos. Então você vê que alguns países que a gente tanto admira têm dificuldade com a migração, com a entrada de pessoas de outras etnias, tem dificuldade de lidar com essa capacidade de miscigenação. E o Brasil? O Brasil. O Brasil é cheio de defeitos, mas tem as suas fronteiras porosas. As pessoas chegam, a gente acolhe, vamos juntar, bora, vamos, e mistura conosco, e a gente se junta, e daqui a pouco está todo mundo misturado. Então, virtudes de um lado, imperfeições do outro, isso é assim mesmo. Nós somos almas em construção. Então, esses países são de primeiro mundo pelas várias conquistas que fizeram e que, de repente, colocaram algumas imperfeições, como, por exemplo, os aspectos relacionados ao orgulho de raça, que dificulta a miscigenação com outros povos. E isso conduz a uma rejeição da religião, a um afastamento do espiritual, que leva a essa ideia de que a vida é só material, sugerindo o suicídio, a pena de morte, a eutanásia, como soluções adequadas, porque desconhecem, pelas suas vitórias, a necessidade da espiritualidade para consolar as nossas dores. Estão tão fartos, seus celeiros estão tão cheios, que não precisam de Deus. Pelo menos pensam assim. Então se tornam mais materialistas. Nós, carentes, frágeis, incompletos, sentimos a necessidade do Criador para encher as nossas vidas. E assim nos conectamos ao espiritual e passamos a ter uma visão, ainda que cheio de imperfeições, da necessidade de Deus para iluminar as nossas vidas. Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas acompanhando o Pinga Fogo. O Marcelo do Rio de Janeiro está acompanhando a gente. Ele pede, Jorge, para você, assim, ó, estou iniciando um grupo de estudos espíritas do Evangelho, utilizando o Evangelho segundo o Espiritismo e o livro Boa Nova. Assisto o programa Pinga Fogo e tenho aprendido muito. Eu gostaria que você me indicasse livros nos quais nós possamos entender melhor os costumes, a cultura e as tradições da sociedade hebraica judaica da época de Jesus para enriquecer nossos estudos. Ele agradece. Eu aconselharia a coleção de Torres Pastorino,
A Sabedoria do Evangelho. Uma obra que não é mais editada, mas existe na internet em PDF. Conhecer essa obra é muito bom, porque você vai conseguir, através dela, ter uma visão das interpretações que Torres Pastorino faz sobre esses textos, o que é muito interessante para uma compreensão espiritual. Mas eu gostaria de deixar um detalhe. É muito importante que nós estudemos o Evangelho para compreender o Espiritismo. A gente não deve estudar o Evangelho para compreender o Evangelho somente, como se o nosso objetivo fosse apenas entender a parte moral do Espiritismo. A gente precisa entender a parte espiritual que o Espiritismo possui. Então, a gente vai estudar o Evangelho? Vai. Mas nós temos que estudar obsessão, reencarnação, mediunidade, mundo espiritual, lei de causa e efeito. Nós temos que estudar tudo isso, porque essa mensagem, ela nos ajuda muito a entender o Evangelho. Se eu for querer fazer o Evangelho como leitura apenas para entender os aspectos dos ensinamentos morais de Jesus, eu vou ficar com a segunda revelação. Vou ficar com as informações da moral do Cristo, que são muito boas, sem dúvida. Mas quando alguém disser tem que amar o inimigo, alguém do grupo pode dizer, isso é muito difícil. Não dou conta disso e nem vejo propósito. Vou amar só os que eu quero. E se me falta entendimento sobre a lei de causa e efeito e reencarnação, laços de família, e entendimento de como é que o amor se manifesta e o perdão se impõe dentro das nossas vidas, eu vou ter uma leitura apequenada daquilo que eu posso aprender. Então, faça o seu grupo, mas não esqueça de estudar os aspectos doutrinários do Espiritismo. Observe como Kardec trata o Evangelho no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu desafio você a encontrar um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que não trate de nenhum princípio doutrinário. Todo capítulo fala de reencarnação, de mediunidade, lei de causa e efeito. Algum princípio é tratado ali. Então, não circunscreva os seus estudos do Evangelho ao Evangelho pelo Evangelho. Estude e conecte nos princípios espíritas para que se perceba de maneira plena a grandiosidade da mensagem espírita e a capacidade que ela tem de iluminar os textos evangélicos, nos dando uma visão muito mais completa de tudo isso. Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas. A Divina traz a próxima pergunta. Vamos lá, Divina. Tive que decidir há uma semana atrás por fazer eutanásia no meu cachorro de estimação, falência renal. Fiquei arrasado e desde então oro por ele, mas não sei bem o que dizer na minha oração. Qual é a situação dele hoje no mundo espiritual, segundo a doutrina espírita, e como deve ser a minha prece direcionada a ele? Vamos tratar aí sobre 3 perguntas que estão postas. A primeira é a eutanásia de animais. Por que a doutrina espírita ela se posiciona contrária à eutanásia dos homens? Porque o último dos momentos pode ser muito importante para uma reflexão da vida. Interromper o fio da vida pode interromper no indivíduo as últimas reflexões, o encontro final, um pedido de perdão. Um momento em que um encontro acontece e aquelas últimas horas, aqueles últimos minutos podem se impor como extremamente significativos na existência. Além do que, nada pode garantir que, efetivamente, a pessoa não vai conseguir melhorar. Então, interromper o fio da vida, deliberadamente administrando uma droga para que a pessoa consiga se libertar, entre aspas, do sofrimento, é entendido pelo Espiritismo como sendo uma opção equivocada, porque você vai estar frustrando o indivíduo de encontrar-se com os seus últimos momentos na sua existência. Esse é o primeiro ponto. Mas os animais, eles não possuem esse tipo de raciocínio, eles não têm karma, eles não têm momentos nos quais eles refletem sobre o que eles fizeram na vida física. Então, por esse motivo, a interrupção da vida para garantir ao indivíduo momentos finais de reflexão não cabe em animais, não cabe. Agora, nós precisamos saber se o que nos move nesse sentimento de eutanásia é amor ou desamor, porque há muitas pessoas que matam por desamor. Eu venho andando com o cavalo e o cavalo quebra a pata. Aí eu digo, não vai servir mais para o trabalho. Sacrifica o animal.
Mas porque ele quebrou a pata e não serve mais para o trabalho, eu sou obrigado a sacrificar o animal? Eu não poderia aposentá-lo? Aposentar o meu amigo? Deixar com que ele viva mais tempo? Essa decisão de sacrificar o animal é por amor ou por desamor? Por interesse material, para não estar alimentando um cavalo que não vai mais produzir? Então, nós temos que primeiro saber se o que move a eutanásia está dando muito trabalho, mata. Está atrapalhando, esse bicho só faz atrapalhar, mata. Então é desamor. Então a gente tem que saber o que se passa dentro do nosso coração, para a gente tomar a decisão observando a nós também. Existem certas circunstâncias em que as condições de saúde do animal, elas não sinalizam nenhuma perspectiva de melhora. O veterinário, que é o técnico na circunstância, olha, não tem jeito, nós não temos como agir, o que pode ser feito. Então, vamos ter que sacrificar o animal. Existem, a doutora Irvênia Prada, ela acha mais conveniente que a gente garanta um tempo mais administrar e permanecer com o animal por mais tempo. Ela tem uma posição desse tipo. Agora, a necessidade de você interromper a existência de um animal, ela não pode ser comparada à dos homens, porque eles não têm karma, não têm reflexão, não têm o que aprender, no sentido de que os últimos minutos podem ser essenciais para a existência deles. Não. Tem que olhar também para nós, para ver se a gente não é movido pelo sentimento do desamor. Segunda pergunta que você faz, como ele está agora? O Livro dos Espíritos diz que há o reencarne imediato dos espíritos. Mas André Luiz conta que os espíritos, se puderem ser, os animais, se puderem ter algum aproveitamento no mundo espiritual, permanecem por um tempo, desenvolvendo potencialidades do lado de lá e depois retornam. O livro Evolução em Dois Mundos fala muito disso, do aproveitamento dos animais no mundo espiritual para fazer mutações e acelerar o processo de evolução das espécies. Então, o seu animalzinho pode já estar reencarnado? Pode. E pode também, se for o caso, estar sendo aproveitado por algum momento no mundo espiritual, mas se não houver nada de interessante para ele desenvolver, já está sendo aproveitado numa nova existência. Terceiro, como orar por ele? Eu sugiro a você que você ore como os budistas oram. Os budistas não oram por indivíduos particularmente. Eles oram por todos. Orar por todos os animais. Pedir a bênção de Deus para todos os animais. Os que estão sendo maltratados, os que estão sendo abandonados, os que estão com fome, aqueles que os homens os tratam com crueldade. Orar pelas criaturas que cuidam dos animais para que elas tenham um pouco mais de misericórdia. Orar pela humanidade que se alimenta dos animais. Orar por todas essas circunstâncias e orar por todos os animais do planeta, encarnados ou desencarnados, para que a gente possa exercer aquela capacidade do amor universal nas nossas orações, nos nossos momentos de reflexão. E aí, essa seria a terceira. Então, a eutanásia dos animais, como ele está e como orar para ele. Muito bem, Jorge. Você tem um Livro dos Espíritos aí fácil ou não? Eu vou achar. Qual é a questão? Questão 78 do Livro dos Espíritos. Enquanto o Jorge acha lá, eu queria agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, pelo Facebook e escutando aqui também pela Web Rádio Fraternidade. É uma alegria ter vocês aqui com a gente, sintonizados, acompanhando. Conseguiu localizar aí? Consegui o livro, sim. Agora falta achar a questão. A questão número 78 do Livro dos Espíritos. Eu também achei aqui no 78, tá? Questão Oremos. 7. Os espíritos Achei. tiveram... Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Então vamos lá. Espíritos. A pergunta que nós recebemos, deixa eu pegar aqui, Rubens. Vamos lá. A pergunta veio do Carlos e da Sandra, que estão acompanhando a gente lá em Ipatinga. Somos ouvintes frequentes desse programa. E a dúvida é em relação à questão número 78 do Livro dos Espíritos. Com relação ao princípio dos espíritos, aí ele colocou entre aspas, nenhum espírito o sabe realmente?
ou não era de conhecimento dos espíritos que fizeram parte da equipe do Espírito de Verdade, mas é de conhecimento de espíritos que já alcançaram a perfeição relativa possível? Na verdade, essa circunstância do conhecimento do princípio das coisas, ela está muito mais afeta aos espíritos numa condição de hierarquia muito mais elevada. Então, quanto mais evoluído o espírito, mais ele enxerga o princípio das coisas, como se fosse uma montanha. Quem mais anda, conhece mais, que está mais em cima. Então, cada um de nós tem uma ideia de que acha de que conhece o princípio. Nós, por exemplo, conhecemos o princípio, que é o Big Bang. É quando tudo explodiu, e aí nessa explosão o universo se fez e tal. Então, nós achamos que nós conhecemos o princípio. Mas há aqueles que falam da teoria do universo pulsante, que ele explode, expande, depois cria os buracos negros, vão comendo, aí tudo volta a ser uma coisa só, explode de novo. Dentro dessa lógica, nós estaríamos vendo a última explosão que aconteceu. Então, nós não conhecemos o princípio das coisas. Agora, você pergunta se nenhum espírito realmente sabe. A sua colocação que você está pondo é bastante razoável. Daqueles que escreveram no universo nosso de horizonte de perfeição relativa, ninguém conhece o princípio do princípio. Talvez, evidentemente, como existem entidades que foram criadas desde o princípio de todas as coisas, alguns conheçam muito mais do que nós, evidentemente. Mas esse conhecimento, ele é infinito. Nós não temos a perfeição absoluta na mão dos espíritos. Todos os espíritos são sempre perfeitos relativamente. A única perfeição absoluta é Deus. Se a perfeição leva ao conhecimento, a perfeição relativa leva ao conhecimento relativo. E o conhecimento absoluto só Deus possui. Então, dá para dizer uma solução de meio termo para você. Aqui, os espíritos mais velhos sabem mais do que nós, e os outros mais, até ter uma compreensão muito clara das coisas. Mas perfeição absoluta só Deus possui. Então, o conhecimento absoluto só Deus possui. Os espíritos podem ter muito mais conhecimento que nós. Mas o conhecimento de tudo, só em Deus. Muito bem, senhor Jorge Alahá. Vamos seguindo aqui com o programa. A Divina já preparou uma perguntinha boa ali para você. Vamos lá. Boa noite, irmãos. Obrigada pela oportunidade de aprendizado que trazem com este programa excelente, que é o Pinga Fogo. Ganhei um curso de fitoenergética de presente. A premissa da fitoenergética é utilizar a energia das plantas, campo vibracional, para auxiliar no equilíbrio dos chakras, corpos sutis e, consequentemente, do corpo físico das pessoas. É diferente da fitoterapia, que utiliza os ativos bioquímicos para auxiliar na cura de doenças do corpo físico apenas. Como trabalho na área de saúde, gosto muito de estudar e adoro plantas e chás. Estou interessado em fazer este curso para auxiliar as pessoas. O problema é que não tenho certeza da veracidade dessa técnica e tenho medo de ser uma perca de tempo e, pior, ser enganada por espíritos brincalhões. O que o professor Elahá pode me aconselhar sobre o assunto? Desde já agradeço o seu auxílio. Existem verdades que nós desconhecemos. E há energias aonde nós nem sequer imaginamos. E é evidente que aonde existe vida nas plantas, existe também potenciais que podem ser levados para a cura de algumas pessoas. Nós, evidentemente, podemos encontrar algumas questões de terapias dentro da fitoenergia, né? Mas
é muito importante que a gente não misture isso com a doutrina espírita. Eu vou estudar, vou conhecer, vou aplicar, mas isso sem a gente trazer essas questões para dentro do movimento espírita. Eu aconselharia você a seguir um dos mandamentos que o Buda recomendava a seus discípulos. Dizia o Buda: se alguém lhes disser alguma coisa, não acredite no que dizem. Teste por você mesmo. Experimente por você mesmo e descubra suas próprias verdades. Porque as verdades que os outros lhe dizem poderão ser desfeitas amanhã, mas aquelas que você mesmo vivenciou, essas permanecerão para todo sempre. Que eu lhe aconselharia: faça o curso, exercite, verifique o que acontece. Você vai ter boas surpresas, porque realmente as energias existem. Talvez possa ter alguma pitada de misticismo, não sei, mas que existem energias nas plantas, isso existe. Quando a gente, na década de 90, estudava as câmaras Kirlian, e nós cortávamos as folhas das plantas e colocávamos, eu fiz essas experiências, colocava na câmara Kirlian, as folhas ficavam com aquela borda bem vibrante, energia bem forte. Depois deixávamos a planta ali por um tempo. E depois de algumas horas a gente pegava a mesma folha e aplicava mostrando para a câmera. Já não tinha mais energia. Aquela energia tinha se dissipado. Para onde ela foi? O que foi que aconteceu? Então, a energia nas folhas, sim, existe. E se alguém descobriu alguma ferramenta para transferir essas energias, ótimo. O que a gente não pode é se abraçar com algumas posturas que são místicas e que não encontram razoabilidade no amparo científico para que a gente possa trazer isso como uma verdade quando elas não passam de algumas ideias que não condizem com aquilo que a lógica coloca. Sugiro a você, experimente, veja o que tem, faça suas próprias descobertas, mas deixe as descobertas para o campo pessoal profissional, sem conduzi-la para a casa espírita. Muito bem, Jorge. Vamos seguindo com o Pinga Fogo. A próxima pergunta vem da Roseli. Por que um dirigente pratica o cancelamento de trabalhadores dizendo que eles estão doentes e com obsessores? Por que não acolhe esses trabalhadores ao invés de cancelá-los? Eu acho que Jesus não faria isto. Cancelar. Existem algumas nuances nesses processos, sabe? Às vezes, as pessoas se sentem canceladas, as pessoas se sentem excluídas e até magoadas. Quando, por exemplo, você tem uma pessoa que ela está no grupo mediúnico e ela vem apresentando alguns sinais de que ela não está bem, é necessário conversar com ela. A pessoa está tendo muitos problemas em casa e ela está trazendo muitas dessas perturbações para o ambiente da reunião e ela não consegue se concentrar e as entidades que se manifestam geralmente trazem também dramas que o médium não está conseguindo conter, então está havendo manifestações bastante complicadas dentro da reunião. Alguém tem que chamar o médium e dizer: olha, fulano, você não está tendo comunicações como a gente estava tendo com você até bem pouco tempo. E sei que você está passando por algumas dificuldades em casa, então eu queria sugerir a você que você fizesse o tratamento espiritual para que você pudesse ser atendida, assistida e depois que você se sentir melhor, você vir para o nosso grupo. Mas eu estou bem. Não, você pode achar que você está bem, mas olha, você está com tal comunicação, isso está acontecendo isso. Você não está rendendo. Então, a seu benefício, a gente gostaria que você fizesse tratamento espiritual. O que ele está fazendo? Está trabalhando a favor dela e está trabalhando a favor do grupo. Ele está fazendo o que tem que ser feito. Agora, como é que ela vai ler o que ele disse? Ela vai chegar em casa e vai dizer: o meu dirigente me expulsou do grupo. E eu disse para ele que eu queria ficar, ele não deixou. Ele é autoritário, ele é violento, entendeu? Então, às vezes, a gente faz uma leitura que não é a mais exata. No capítulo 18 do Evangelho de Mateus, Jesus sugere como é que isso deve ser feito.
E diz que a gente chama a pessoa sozinho, conversa com ela sozinho. Se ela não entender, aí você chama mais uma ou duas, para, nesse grupo de 3 ou 4, conversar com ela e tentar esclarecer. Já que ela não quis resolver o problema sozinha, você chama mais 2 ou 3. Se não der certo, aí você coloca para o grupo como um todo. Aí abre para o grupo. Ela está discutindo, tá? Então vamos ouvir a opinião do colégio. Abre o grupo, infelizmente, mas é a solução. Não é dentro da reunião mediúnica. Faz uma reunião, já que a pessoa está assim, para não ficar nenhum mal entendido. Então, isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Lá você vai dar uma olhada e vai perceber o que Jesus propõe para o colégio de apóstolos. Então, da mesma forma, deve ser feito na casa espírita. O que acontece é que muitas vezes nós somos muito mais frágeis e nos sentimos muito melindrados quando uma porta é dita para nós que a gente, para acessá-la novamente, precisa se tratar, precisa se melhorar. E aí a gente se diz não acolhido, se diz rejeitado. A gente precisa ter cuidado com isso. Agora, se realmente o dirigente está agindo dessa forma, misericórdia para com ele. Porque se eu entrar na sintonia do ódio, eu vou atrapalhar o trabalho. E se eu não conseguir de jeito nenhum me reconciliar pela mágoa que eu tenho dele, procure outra casa. Vá para outra casa. Não permaneça no lugar onde você sente ódio. Não existe espaço no movimento espírita para o servidor constrangido. Nós temos que trabalhar com o coração aberto. Se eu não estou bem, se eu já me esforcei e não consegui, mude de casa. Agora, se você perceber que nos últimos anos você já mudou de casa várias vezes, abra seu olho. O problema pode estar do lado de cá e não do lado de lá. Muito bem, Jorge Alahá. Vamos seguindo aqui com o programa. A Divina separou mais uma pergunta ali para a gente. A pergunta, né? Como se dá a autoobsessão? A autoobsessão é um fenômeno que começa sozinho, mas não termina só. Porque o período de autoobsessão ele é razoavelmente curto. É como o processo da depressão sem obsessão. Você até pode deprimir sem obsessor, mas não vai ficar muito tempo deprimido sozinho. Porque, muito provavelmente, depois que a depressão se instala, a obsessão se junta ao nosso processo de enfermidade. A mesma coisa acontece com a autoobsessão. A autoobsessão são processos de autossugestão que o próprio indivíduo potencializa em si mesmo. Não tem nenhum espírito na jogada, sou eu que me perturbo sozinho. Nem precisa espírito. A minha natureza é uma natureza por si perturbada. Então eu sou um auto-obsidiado porque eu vejo coisas onde as coisas não existem. Por exemplo, sou uma pessoa extremamente ciumenta, meu Deus, demais. Revira bolso, vasculha celular, dá batida incerta no trabalho, se esconde atrás das árvores para ver a pessoa, fica vigiando os olhares, o que a pessoa tem, com quem ela conversa, quanto tempo conversa, fica olhando todas as movimentações do outro. Ciúme doentio. Quando eu tenho essa característica como personalidade, eu nem preciso de um espírito para me perturbar. Eu intrinsecamente já sou assim. Eu sou desse jeito. Eu sou uma pessoa amarga, eu fico o tempo todo reclamando. Então eu vivo um estado de perturbação que é promovido por mim mesmo. Sou eu que promovo a minha própria perturbação. Eu enxergo o que não existe. A hipocondria, por exemplo, que é o fenômeno de se sentir sempre doente, é uma das características bem lembradas quando se fala de autoobsessão. Uma pessoa diz, eu estou com um problema de falta de vitaminas, e eu estou com um problema nos ossos, e eu agora estou tomando essa substância aqui para ver se eu melhoro o meu cálcio. Mas o que você sente? Eu sinto algumas coisas assim esquisitas nos meus ossos. Eu sinto isso, eu preciso desse remédio. Então, tudo que os outros tomam, eu tenho que tomar. Esse fenômeno nem sempre é um fenômeno de cunho obsessivo. Ele pode ser de cunho auto-obsessivo. A própria alma promove isso. Só que depois de um estado demorado da pessoa num estado de espírito como esse, outras entidades se juntam, que não são perversas,
são entidades semelhantes que se acoplam em nós e são tão ciumentas quanto, tão amargas quanto, tão tristes quanto, tão hipocondríacas quanto, conectam em nós e o processo da chamada auto-obsessão se transforma, infelizmente, num fenômeno de obsessão por afinidade complicado de tratar. Ô Jorge, vamos aproveitar essa fala sobre obsessão, porque a gente tem uma pergunta aqui que chegou hoje, inclusive no e-mail da rádio, e eu gostaria de ter uma orientação em um caso de obsessão grave em adolescente. A adolescente, após episódios de desmaio, começou a apresentar sintomas depressivos, ideias suicidas e surtos. A mesma tem sido acompanhada por psiquiatra na rede pública, porém, tem sido indicados remédios e, mesmo assim, ela tem entrado em crises. A mãe da menina não mora com ela e tem se envolvido com gente barra pesada. O familiar que me contou o caso disse que, antes dos sintomas, um espírito obsessor se comunicou indicando que ia se vingar, tirando a vida de cada um dos filhos dela. Como orientar o familiar que me relatou o caso? Esse familiar que relatou o caso a esse ouvinte da rádio é espírita. Só para que você pudesse entender, eu perguntei algumas coisas também. A filha não tem interesse nesse assunto de espiritismo, tem 14 anos. A mãe, pelo visto, não tem religião e também pelo que ele sabe, a pessoa que me escreveu sabe, né? Ela não tem religião, é uma pessoa de difícil convívio e imatura. A menina morava com a mãe, mas o pai viu que tinha algo errado e a levou para morar junto. Ela ainda tem resistência em aceitar a separação. O pai tem uma relação boa com a menina, consegue conversar, mas é um pouco cético e está um pouco resistente quanto a reconhecer que a menina talvez esteja sendo obsediada. Vamos ajudar aí, Jorge. Parte da solução já foi dada, que foi retirá-la do ambiente que poderia ter dado origem a esse fenômeno. O pai ser cético com relação à obsessão não é uma condição obrigatória para que a gente encontre um processo de cura para a criança, para a adolescente. Até porque, se fosse assim, os não espíritas não conseguiriam tratar as pessoas que da sua família tivessem processos obsessivos. O mais importante é ele reconhecer que a menina precisa de ajuda, que a garota está num processo muito grave e que precisa de acompanhamento médico, psicológico e médico. Isso é fundamental, porque isso vai mover a pedra. Se ele disser, não, isso é tudo bobagem, morando comigo isso tudo acaba, se ele minimizar essas ocorrências, aí sim é muito preocupante. Como ele é uma pessoa cética, mas ele está, de certa maneira, ainda atento a essa questão do terapeuta, então a gente fortalece o lado que ele já tem, para não tirar o calço, porque se você insistir muito com o outro lado, ele acaba fechando a porta. Então, ele abriu essa porta do terapeuta, fortalece por aí. Então, seria dizer para o pai, olha, não esquece de levar a menina, mas leva num bom terapeuta, num cara que possa ouvi-la, que tenha uma visão mais espiritualista da coisa. Pensa na possibilidade de que, eu não vou nem falar de espírito, mas das energias. As energias da casa da mãe podiam ser energias pesadas. Em vez de trabalhar, já que ele não gosta muito das ideias espiritualistas ou espíritas, então trabalhar com a ideia de energias, as energias, e fortalecer nele os aspectos relacionados com a questão da terapia, que ela precisa estar, sim. E os sinais que ela está dando são sinais de mediunidade. Essa coisa desse desmaio que ela sofre e que apresenta características obsessivas é muito típico de mediunidade na adolescência. Ela está com 14 anos, adolescência aí acontecendo, puberdade eclodindo, mediunidade também da mesma forma eclodindo. Então, é fundamental que se perceba que aí existe o desabrochar do mediúnico.
Aí o que se pode dizer para ajudar a família que não tem muito afeta a doutrina espírita, é assim, ó, tem que preservar a menina, evitar que ela vá para bares, ambientes onde tenha bebida, tira ela da noite, não deixa ela ir, preserva mais a garota, deixa ela mais protegida em casa, tenha muito cuidado nos ambientes onde ela anda, porque esses ambientes são muito prejudiciais. Então, usar essa via da conduta para preservá-la e trabalhar a necessidade de dar a ela uma ocupação, viu? Tempo de pandemia, das escolas assim em regime híbrido, pode favorecer com que a menina não se sinta muito chamada a determinadas responsabilidades. Não pode fazer isso, amolenta o caráter dela. Não vá para a aula, não se preocupe com nada em casa, não pode deixar ela muito à vontade, senão ela cai de padrão. Então, vai para a aula, se possível, né? Vai para a aula, toma a normalidade, toma o ritmo. Fazer exercício, caminhadas, estar com ela, escolher um horário para caminhar. Então, você estimula, porque o exercício físico vai melhorar os neurotransmissores, vai fazer com que ela se reconecte a uma série de energias positivas e vai facilitar o reequilíbrio dela. A questão da espiritualidade é muito importante, mas se o pai não tem interesse por isso, não adianta você ficar martelando em ferro frio. Caminhe no campo que é possível caminhar. Quais são os campos que você pode? O campo do psicólogo, o campo do médico, o campo da conduta dela fora do ambiente de perturbação, o campo do exercício físico. Atue por esses lados que vai facilitando com que ela possa fazer isso. E nada impede que aqueles que são espíritas e conheçam o caso, orem por ela e façam o tratamento espiritual por ela. Que façam o culto do evangelho e envolvam essa menina no seu próprio culto, embora de repente no lar não consiga fazer, mas envolvê-la nas orações, nas possibilidades de intervenção, colocar o nome dela na casa espírita para as orações dos grupos mediúnicos, para que ela possa ser assistida, ainda que não haja uma relação direta dela com a instituição. Por aí talvez a gente consiga fazer, do que tentar insistir na única porta que está fechada e não ver as outras portas que estão abertas, que podem ajudar a fazer. Pode ser que, como na parábola do semeador, ela não produza 100 por 1, mas se ela produzir a 30 por 1 ou a 60 por 1, já é considerado terra boa. Já é uma terapia que consegue dar frutos. Muito bem, Jorge. Bacana. Vamos lá, Divina, a próxima pergunta. A próxima pergunta é de Salatier Buzetti, parece. Parece que é isso. Os espíritos desencarnados conseguem plasmar até uma faca, por exemplo, mas com essa faca eles conseguem ferir o perispírito de outro desencarnado ou a influência é só mental? Depende do grau de vibração dos envolvidos. Espíritos no mesmo... Só aproveitar e colocar, isso vale, para você falar também se isso valeria para uma questão de encarnado também, tá? Entre desencarnados. Se isso acontece e eles estão no mesmo padrão, é possível, sim, que ocorra a sensação de machucamento, e o espírito sente o sangue escorrendo, esvai-se e tem a sensação da morte, né? Então cai morto. Mas daqui a pouco levanta, porque é tudo ideológico, é tudo plasmado, é tudo em cima das crenças pessoais, porque perispírito não tem sangue. Quem acha que tem sangue, gera sangue, mas depois vê que isso não se acaba. Uma ferida de alguém no mundo espiritual, se for um espírito muito perturbado, ela sangra sem parar e o sangue nunca acaba, porque não tem sangue. É o espírito que vai criando essas condições. Então, se eles são do mesmo padrão evolutivo, se são almas do mesmo padrão, pode ter machucamento, posso pegar um chicote, bater, dói no outro, corta, fere, machuca, sente dor, porque estão na mesma faixa vibratória. E uma faca pode, sim, ferir o outro espírito. Sim, pode ferir, mas não vai matar. Ele tem a sensação da morte, sensação da ferida, o enlanguecimento do corpo, cai como que morto, mas daqui a pouco vai, mas não morri.
O que é isso? Porque, na verdade, não existe morte nesse sentido. Então, os espíritos, se forem do mesmo padrão, se for padrão diferente, não vai conseguir fazer nada. Os padrões distintos, o espírito tenta fazer, mas o outro não se sente envolvido pela faca do outro, aquilo acaba não atingindo de maneira efetiva. Então, acaba não exercendo nenhum mal sobre um espírito que esteja numa condição espiritual superior. Com relação a encarnados, existe um capítulo no Livro dos Médiuns, acho que é o capítulo 8º, Laboratório do Mundo Invisível, em que essa pergunta é feita. Os espíritos maus poderiam fazer um veneno para que a pessoa, para colocar num copo e a pessoa tomar? E a resposta é: Deus não permitiria. Agora, a gente sabe dos fluidos negativos que existem, que são, evidentemente, de conhecimento de todos, que podem fazer mal às pessoas. Não precisa estar nem na água, só no ambiente que você entra, essas energias nos deixarem doentes. Isso é plenamente possível. Agora, matar uma pessoa a partir de uma influência espiritual, aí seria uma condição muito mais grave. Sobre os espíritos fazerem uma faca para furar alguém, do ponto de vista objetivo, não. Mas do ponto de vista subjetivo, sim. Eu vou contar uma história que o Raul Teixeira contou para nós há muitos anos, quando eu ainda era adolescente. Vocês imaginam quanto tempo faz, né? Ele estava fazendo uma palestra de frente para a porta da casa espírita. E lá fora, do lado de fora, fora do centro espírita, um espírito veio, armou uma bazuca, uma arma, e ele fazendo a palestra e vendo o espírito fazendo aquilo. Ele foi, botou o tripé, ajeitou, botou, mirou e atirou nele. E a bala pegou bem no peito. Pá! Ele disse que quando ele atirou, que a bala pegou no peito, ele sentiu o impacto da bala e a palestra parou. Ele foi tomado por aquele tiro e ele ficou paralisado sem poder falar nada. E aquela dor, aquela sensação do tiro que ele recebeu, permaneceu e a palestra paralisada. E ele curtindo o tiro fluídico que ele recebeu. E ele fica ali por alguns momentos sentindo, aí ele vai retomando as emoções, recupera e retoma a palestra e termina. Quando a palestra acabou, ele perguntou para os companheiros, durante a palestra, quanto tempo eu fiquei parado? Aí o pessoal disse, não percebi. Ficou, o momento fiquei parado, não ficou. Teve um momento, mais ou menos nessa hora aqui e tal, aí uma das pessoas disse, eu vi, vamos ver a fita. Aí foi para ver 2 segundos. O tiro que paralisou ele, que ele sentiu, foi 2 segundos da palestra que ele calou e retomou a fala. Então, para ele, aquilo parecia uma eternidade. Então, os espíritos podem influenciar? Podem. Mas, na verdade, do ponto de vista objetivo, a influência é menor do que imaginamos, embora do ponto de vista espiritual possa parecer muito, mas acaba tendo o amortecimento do corpo, que não deixa com que isso seja realmente tão intenso como poderia ser num desencarnado. Muito bem, seu Jorge Alahá. Vamos seguindo aqui com o programa. Eu acho até que eu já contei essa história aqui desse tiro do Raul Teixeira. Eu acho que não, porque eu fiquei assim vidrado. Essa você não contou, não. Bom, se contou, não estou lembrado. Mas é muito bacana essa coisa de armar a bazuca lá da porta e atirar. E o Raul sentir e ficar ali, e depois você contar que foi só 2 segundos. Vamos lá, Divina, pode fazer a próxima pergunta para o Jorge, vai. A próxima pergunta é da Fabiana Silva. Boa noite, Jorge. Por que algumas pessoas não se dão bem com seus familiares? Não se sentem conectados com eles? Existem 2 causas para que isso aconteça. Assim apresenta Allan Kardec no capítulo 5 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira das causas é chamada causas atuais das aflições. São situações que se dão porque quando você pergunta para a pessoa, existe alguma coisa que alguém fez que magoou você? E a pessoa diz,
teve. E aí conta uma história objetiva que justifica a mágoa, o ressentimento, esse movimento de inaceitação do outro. Então é chamado por Allan Kardec como sendo causas atuais das existências. Existem circunstâncias do hoje que justificam aquilo que aconteceu. Então eu pergunto, por que você não se dá bem com a sua mãe? Digo, não me dou bem com ela? Porque ela, uma vez, quando eu era criança, ela me disse isso. Porque minha mãe fazia isso para mim. Então eu tenho causas atuais, circunstâncias que são do presente. E existem causas que são anteriores, ou seja, eu não tenho nada, mas eu não consigo. Eu digo, eu não sei por quê. Eu não gosto da minha mãe. Ela fez alguma coisa para você? Não. Não consigo abraçar. Eu até me esforço, sabe? Para tentar me abraçar, mas parece que tem uma coisa que repulsa. Ela nunca me fez. Às vezes ela quer me agradar, mas eu fico tão constrangido porque ela vem me abraçar, me dá uma agonia, porque eu não me sinto à vontade. Causas anteriores das aflições. Agora, as causas atuais, essas coisas que, de repente, a mãe faz, agride, quando vai bater, bate num filho com uma intensidade danada e no outro passa a mão. Ah, meu filho, não faça mais. E o outro apanha, coitadinho. Então, essas diferenças de tratamento, que são atuais, eu estou vendo que eu estou apanhando, elas podem ser motivadas pelas causas anteriores. Então, respondendo à pergunta de maneira mais objetiva, o Espiritismo diz que, muitas vezes, espíritos que renascem dentro de casa são almas difíceis do ontem, que se aproximaram de nós porque nós não aprendemos a perdoá-las. Então, quando a gente não perdoa os outros, a lei se encarrega de nos reunir. Você tem um desafeto, odeio fulano e não consigo perdoá-lo, Deus, a nosso benefício, diz, você só vai ser feliz quando amar. Então, preciso facilitar com que você ame os outros. E vai e nos junta com aqueles que a gente nem sempre gosta, para que a gente consiga exercitar o amor. Então, nós podemos receber no nosso lar, sim, espíritos difíceis do passado. Mas essa é só uma parte da história. Tem uma parte muito boa. É que Deus não dá só desafetos para nós. Os nossos lares também são cheios de laços de afeto. É uma mescla. A gente não vai formar uma família só com pessoas que se odeiam, senão não vai ter como fazer. Alguém deve ser o arrimo familiar para juntar, tentar articular. Às vezes o pai e a mãe são harmônicos para poder sustentar um monte de filho desunido, briguento, que não se gosta. São 5 filhos, aí são 3 contra 2, mas esses 3 se juntam, esses 2 contra esse, e esse não gosta desse. E daqui esses 2 odeiam os outros, mas se juntam para odiar os outros 3. Então todo mundo se junta para ter raiva dos outros, mas também eles não se gostam entre si. Isso tudo são demonstrações de almas bastante conflituadas. E os nossos lares às vezes podem ter isso. Mas nós temos laços de amor. Espíritos que nos amam, que também que também reencarnam perto de nós para nos exercitarem os sentimentos positivos. Respondendo a você, portanto, por que existem essas desavenças no lar? Porque podem ser questões do passado, que renasceram no hoje, podem ser laços de afeto ou desafeto que estão se construindo agora e tem histórias do hoje que justificam o desamor. Mas a gente não deve se fixar nisso. Deve se fixar na ideia de que isso nos foi oferecido para que nós exercitemos o amor. A gente sabe disso, não é para odiá-los de volta, mas é para dizer, eu não quero isso de novo. Eu quero uma família feliz. Eu vou, sim, trabalhar para harmonizar o meu lar e eu vou devolver amor diante do desamor que eu tenho para que eu tenha o mérito de construir uma família melhor. Muito bem, Jorge. A pergunta que a gente está trazendo agora, Você não vai pedir para eu beber água? Bebe água, então, vai. Eu vi que você caçou um copo. Então faça uma propaganda para eu ir buscar, porque Então o tá, boa bebedouro ideia. está... Faça uma propaganda, eu já volto. Então vai lá, busca água, nós vamos passar um pouquinho para o Jorge. Vai lá buscar água. A gente vai fazer o seguinte. Queria convidar os nossos internautas para poder acompanhar esse poema. O Jorge saiu, mas vamos ouvir.
Meu corpo é minha roupagem que logo se extinguirá. A terra, bela miragem, doce escola, hospedagem, mas que também passará. E quando tudo passar, e quando a ilusão se for e eu conseguir despertar desse imenso torpor, então saberei quem sou. Sou vida na eternidade, meu livro a minha verdade, meu sonho a realidade, meu hoje tudo o que eu quero, meu fado a felicidade. Não sinto o passar dos tempos, encanto onde eu passar. Sou livre de desalentos, perfumo cada momento e brilho em cada lugar. E nesse eterno expandir, corcel em eterno voar, se nova dor me surgir, a acolherei, por sentir que isso também passará. Eu ia passar no começo, mas eu esqueci, entendeu? Estou precisando fazer mais lives, né? Você está precisando fazer mais lives, viu? Tá pouco. Senão eu vou perder. É verdade. Olha só, queria fazer um desafio ao pessoal que está acompanhando a gente. Esse material da Sâmia está lá no site sagadasalmas.com.br. Aí lá tem um link que você pode clicar e ser direcionado para o YouTube. Se inscreva lá no canal, porque quando sai um material desse, você já recebe a informação, ó, tem vídeo novo. É muito bacana. É muito bonita essa, né? Muito bonito. Esse é muito bonito. Isso também passará. Isso também passará. Muito bonito. Nossa. É muito bonito. Então vamos lá, ó. O Jeff Santos, ele quer saber o seguinte: como que fica um filho nascido de um estupro? Havia necessidade de nascer desta forma? Na verdade, a gente, quando tem uma gravidez, não significa que obrigatoriamente ela teria que acontecer naquela idade. Ela poderia acontecer depois, e não necessariamente daquela forma. Às vezes, as mulheres engravidam em virtude das circunstâncias nas quais elas se envolvem por suas vidas afetivas. Então, por exemplo, eu tenho uma determinada pessoa que ela tem uma programação para ter uma determinada criança, uma determinada idade. Mas ela vive um período de muita curiosidade do campo sexual e ela acaba engravidando antes do tempo, do espírito certo, só que na hora errada. O espírito que deveria vir lá na frente se antecipa pelas circunstâncias e renasce num período anterior. Então, a espiritualidade acaba aproveitando as experiências para o nascimento de algumas entidades que poderiam estar relacionadas com a nossa própria programação, mas no momento mais à frente. No caso do estupro, por exemplo, significa que ela não contribuiu para isso, ao contrário, né? Ela é vítima de um processo de violência. E esse processo de violência decorre do desequilíbrio das criaturas humanas. Nós somos espíritos profundamente perversos e às vezes nós nos prevalecemos da fragilidade de outras pessoas em cima das nossas perversidades. Trazendo aqui o exemplo de um personagem do livro Renúncia, chamado Alcione, que passa por uma vida cheia de muitas dores, muitas dificuldades, muitos sofrimentos. E aí você fica pensando, puxa, mas será que essa moça precisava de todo esse sofrimento? Nenhum. Mas a maldade dos homens no entorno dela vai construindo sofrimentos que se apresentam para que ela, de certa maneira, dê a resposta positiva que a vida pede que a gente dê. Como nós estamos inseridos no mundo de provas e expiações, nós temos uma faixa de perturbações que ela não é infinita, mas nós temos uma faixa de experiências. Nós temos uma série de histórias mal resolvidas em nós, e dentro da nossa faixa de possibilidades ocorre uma série de experiências que não são as programadas, não são mesmo,
mas em virtude da natureza, da materialidade do nosso planeta, das circunstâncias espirituais nas quais nós vivemos, determinadas experiências extremamente violentas, como o assassinato, o estupro, a violência de qualquer espécie, as formas de exclusão social que nós vivemos, os nossos modelos perversos de sociedade que se nutrem do sangue dos outros, construindo sociedades extremamente egoístas, cruéis até, escravagistas. Todos esses fenômenos, eles se dão em função da perversidade da criatura humana. Então, na faixa de evolução que nós estamos, essas experiências acabam acontecendo. Mas nós temos que desconectar a forma pela qual se deu o processo da gravidez da natureza dos espíritos. Porque eu não tenho que vincular se a criança nasceu fruto de uma relação violenta, obrigatoriamente é um espírito perturbado. Lembremos que a fecundação se dá horas após a relação sexual. Então, horas depois do ato ter acontecido, é que o espermatozoide vai chegar até o ovário, até as trompas, para promover a fecundação e iniciar a formação do zigoto. Resultado, o espírito que renasce não tem nenhum vínculo com a forma pela qual a sua relação aconteceu. Agora, o estupro em si é decorrente da faixa de vibração que nós vivemos. Uma sociedade com tantas perversidades não poderia perguntar apenas pelo estupro, mas por uma série de outras provações de experiências perversas que a nossa humanidade permite e silencia. Então, respondendo à pergunta, como fica o espírito que nasce de uma questão do estupro, isso independe da forma como ele foi gerado. Você pode ter grandes almas que tenham sido fruto de relações violentas, como pode ter espíritos extremamente perversos, nascidos de relações de muito amor entre seus pais. Muito bem, vamos seguindo com o programa. Enquanto o Jorge toma água, a Divina já vai trazer a próxima pergunta. A próxima pergunta é da Rosane, lá do Rio Grande do Sul. Podem os animais absorverem a energia da casa e de seus habitantes, desenvolvendo vários tipos de câncer? As energias que estão nos ambientes, elas podem ser absorvidas pelos animais em virtude da densidade com que elas se implantam dentro dos nossos ambientes. Mas nós não podemos tratar isso de uma maneira como se fosse uma função bionívoca. Se tem câncer, obrigatoriamente teve uma energia ruim que provocou isso. Não, porque as circunstâncias das doenças dos animais não se dão apenas pelo bombardeio das energias dos espíritos que estão em seu derredor. Experiências já feitas com plantas demonstram que as plantas absorvem as energias humanas, as vibrações, os sentimentos de ódio, de raiva, de desamor e os sentimentos de amor, de carinho, de cuidado. Quem cuida de plantas sabe o que eu estou dizendo. Quem conversa com as suas plantas sabem porque elas se tornam lindas, floridas, risonhas, enquanto que aquelas que não recebem dos seus cuidadores o afeto ficam mais mirradas, mais frágeis, ainda que recebam adubo. Então, se as plantas possuem o dom de absorver as energias, que dirá os animais que são muito mais evoluídos? Então, os animais absorvem? Sim, mas não façamos o raciocínio de dizer, cachorro de fulana teve câncer. Casa perturbada essa, né? Porque um câncer em um animal não determina que obrigatoriamente isso tenha acontecido pelas circunstâncias das energias da família. Pode ser uma característica genética, algumas raças possuem determinada tendência para certas doenças. Então, se um animal apresenta uma tendência para apresentar uma doença, pode ser por um aspecto genético e não necessariamente por um aspecto espiritual. Mas
sem querer generalizar como um todo, sim, os animais são capazes de absorver as energias dos humanos. Muito bem, muito bem. Ô Jorge, vamos para a próxima pergunta. Minha filha desencarnou em fevereiro deste ano. A doutrina espírita nos explica que eu e ela nos encontramos quando eu durmo. Como se dá para minha filha interagir com a minha alma? Quando ela vem me visitar em casa, ela me vê na carne. Ela me vê na carne. Parece que ela lida com duas pessoas diferentes. A minha alma, quando a gente se encontra, mas eu não lembro. E quando ela me vê, sabe o que passa pela minha cabeça é: quero ver a minha filha. Poderia falar um pouco sobre isso, por favor? Eu acho que tem duas situações assim. Ela em sono físico, né? E ela depois Em vigília. acordada, tendo em vigília, a filha tendo contato nessas duas situações. Mas pelo que eu entendi, ela não está tendo sonhos e ela não está vendo a filha. Alguém é que disse para ela que isso está acontecendo. Porque pelo que eu estou entendendo do texto, ela fala assim, a doutrina espírita diz que a minha filha me visita. Mas ela não está dizendo, eu vejo minha filha, eu sonho com ela. Então, as circunstâncias são mais ou menos assim. De fato, como você colocou, a gente pode sim sonhar e não lembrar. A gente sonha, vive experiências espirituais, mas ao acordar não lembra. Por que não lembro? Porque nós vivemos certas experiências durante a noite fora do corpo, e quando a gente volta, o corpo é denso, é pesado. E se nós não temos a faculdade do desdobramento, essas lembranças das experiências vividas fora do corpo, elas ficam muito sutis e até se apagam. Às vezes a gente chega até a dizer assim, eu acho que eu lembro, estou lembrando, não consigo lembrar. Eu sei que teve uma coisa, não consigo lembrar. Eu faço um esforço danado, mas não consigo saber quais são as características efetivas daquilo que eu vivi durante a noite. Então, existem circunstâncias nas quais, sim, a gente sonha e não encontra. E existem outros que sonham, encontram, veem, riem, abraçam, beijam, e quando acordam dizem, encontrei minha filha essa noite. Ela veio me ver, ela estava linda, e contou tanta coisa. Então, há pessoas que possuem essa lucidez. Geralmente são os médiuns de desdobramento, pessoas que possuem a mediunidade, têm uma capacidade maior de ter a lucidez do sonho que tiveram durante a noite. E durante a vigília, sim, é possível que os nossos entes queridos desencarnados nos visitem. Se nós somos médiuns, nós sentimos, pela vidência. Eu vejo, minha filha acabou de entrar. Eu ouço a voz dela. Eu não vejo, mas eu ouço ela falando. Às vezes a gente não ouve e nem vê, mas a gente sente. A gente é tomado por uma emoção, se arrepia e diz assim, minha filha está aqui, eu estou sentindo, ela está perto de mim, eu sinto. Mas o que você está sentindo? Não sei, eu sinto que ela está aqui. Eu já contei isso aqui outras vezes, mas vou contar de novo. Há muitos anos atrás, participava de um grupo de estudo do Livro dos Espíritos, na casa de um grande amigo, Reinaldo Pontes, Belém do Pará. Isso era ano 81, no máximo 82. E nós estudávamos na sexta-feira à noite. E numa dada noite que estávamos estudando, uma das moças que estava na mesa de estudo, que ficava no segundo piso da casa, disse assim, gente, vocês estão sentindo? E eu, evidentemente, não estou sentindo nada. Não está sentindo? Não. Uma energia de passe, uma energia de passe. Meu Deus, está uma energia gostosa. Eu acho que os espíritos aqui estão dando passe em nós, eu estou sentindo uma coisa diferente. Eu digo, nossa, não estou sentindo nada, vou ficar perdendo tempo, não estou sentindo nada aqui não. E ela assim, não estou sentindo não. Aí a dona da casa, que estava sentada na mesa conosco, disse, deve ser o pessoal do centro que chegou. A minha filha caçula está doente, eu pedi que eles viessem para dar um passe nela. Aí ela desceu a escada e no quarto de baixo, a equipe do Centro Espírita onde eu participava havia chegado, estava dando passe à menina lá embaixo. Ou seja,
Estava sendo dado um passe no andar de baixo e a moça sentiu o passe no andar de cima. Tá bom? Então, pessoas que são sensíveis, elas percebem as energias quando mudam. A gente nem sempre sente. Eu do lado dela não senti nada, vontade de puxar assim um pouco o fluido e ver se eu sentia. Não sentia nada e ela sempre super emocionada pelas energias que ela estava sentindo. Então, quando um familiar desencarnado visita alguém que é mais sensível a tudo isso, diz: eu sinto que a minha filha está aqui. Mas como que você sente? Eu sinto a energia dela. Eu sinto que é ela. Do mesmo jeito que a outra sentiu uma energia que era de passe. Então, sim, quando estamos dormindo, podemos dormir e lembrar, ou dormir e não lembrar que encontramos com as pessoas. E quando estamos em estado de vigília, podemos ver, podemos ouvir e podemos sentir essas pessoas, ou não sentir. Ela está conosco e nós não sentimos, não percebemos. E outras pessoas que são médiuns podem dizer: tem uma moça perto de você, está dizendo que é sua filha que está aqui. A gente não percebe, mas aqueles que são mais sensíveis são capazes de perceber isso. E como que ela vê você? Ela vê você como uma grande mãe. Ela vê você do jeito que você é, nada diferente. Vê você do jeito, da mesma forma, com os mesmos traços fisionômicos, com as mesmas características e com o mesmo amor que ela vem buscar para aquecer o coração saudoso dela. Porque se você tem saudade, ela também tem. E isso é lindo, porque apesar da saudade, nós podemos nos visitar e amanhã nos reencontrarmos todos para recomeçar os nossos momentos felizes de convivência. Muito bem, Jorge. A Divina já vai trazer a próxima pergunta. Vamos lá, Divina. A próxima pergunta é de Sheila Brito. É verdade que o Espiritismo nos prepara para a partida de nosso ente querido, relembrando momentos antes do desencarne do meu esposo? Fiquei sem reação. Não me despedir dele. Sofro muito. Eu não vou dizer assim que ele nos prepara para a desencarnação, ele nos prepara para a vida. Ele nos prepara para descobrir que somos seres imortais a caminho da felicidade, que o nosso destino é sermos felizes a partir da vivência do amor. É para isso que ele nos prepara. Então, nesse grande trabalho de preparação para que a gente sinta o amor e perceba que somos imortais, passa por dentro disso a questão dos entes queridos. Então, o objetivo do Espiritismo não é a morte. Ele não é uma doutrina da morte. Ele não é uma doutrina do culto à morte, ou uma doutrina focada na partida dos entes queridos. Ela é uma doutrina focada na vida, na felicidade, no dom de desabrochar em nós os sentimentos positivos. E, evidentemente, nos prepara para a perda dos entes queridos, nos prepara para o envelhecimento, nos prepara para a aceitação das provas que não podemos mudar, nos prepara para entender o ódio, para perdoar, para compreender a perturbação espiritual, nos prepara para uma série de coisas. Então, tudo isso acaba sendo instrumentos de aprendizado para todos nós. Então, se o seu marido partiu, dentro dessa perspectiva da visão que o Espiritismo nos oferece, você tem aí, então, a instrumentação para melhor trabalhar a partida do ente querido. Vai doer? Vai. Vai sentir saudade? Vai. Vai chorar? Muito. Mas a gente, além de ter todas essas dores que são naturais em função da partida daqueles a quem tanto amamos, existe a consolação pela ideia da imortalidade. E aí você diz que sente muito, porque você não teve tempo para se despedir. Teve. Tem. Aproveite. Faça hoje. Seu ente querido não está vivo, seu marido não está vivo, converse com ele. Não precisa fazer uma oração pomposa, cheia de palavras rebuscadas. Fale com seu amor, como você sempre falou. Coloque toda a emoção que você tem para fora. Fale o quanto você o ama. Diga das coisas que vocês fizeram juntos. Diga da vontade que você tem de reencontrá-lo. Fale dos planos para o futuro. Não considere que ele seja um espírito.
Considere que ele seja o seu companheiro que está perto de você. E abra seu coração de verdade. Diga tudo que você tem vontade de dizer. Fale tudo. Não para se despedir, porque não há despedida entre os que se amam. Nós estaremos sempre juntos. Fale da saudade. E diga de coisas boas. Diga o quanto a convivência com ele lhe fez bem. E o quanto lhe fará bem saber que ele está bem. Ore por ele pedindo que ele esteja bem. Se ele quiser vir visitá-la, que venha. Será sempre muito bem-vindo. Mas aproveite os canais da oração para dizer a ele tudo que você ainda não disse. E retire do seu coração o peso por achar que você não se despediu. A vida não acabou. Apenas o corpo se desfez. Mas ele permanece o mesmo. Vivo como sempre foi. Com a mesma personalidade, com as mesmas imperfeições, as mesmas teimosias e as mesmas virtudes. Então aproveite e diga o que você nunca teve a oportunidade de falar. Abra seu coração de vez, porque as almas que se amam, elas têm encontros marcados no amanhã e certamente a sua história trançada com a dele terá novos capítulos assim que tudo isso passar e vocês puderem fazer reprogramações novas para novos encontros e consolidação de afeto. Muito bem, Jorge. Vamos lá, Divina vai fazer mais uma pergunta, Divina. É da Marise Araújo. Quando um pai abusa de uma filha ainda criança, ele o faz por influência de espíritos obsessores? Não pode ser uma condição normal você agir dessa maneira. Então, evidentemente, existe muita perturbação. Pode ser que ele seja uma entidade desequilibrada, ele seja um espírito profundamente desequilibrado, e por conta disso, ele de si próprio possui graves desequilíbrios da área da sexualidade, realizando uma atitude desse tipo. Então, essa é uma possibilidade. Ele tem distúrbio do ponto de vista psicológico, né? Psiquiátrico, e por isso age dessa forma. Ou ele pode ter uma influência espiritual extremamente perniciosa, às vezes envolvido com droga, envolvido com álcool, em que a pessoa fica com o sequestro do ego e as entidades violentas acabam facilitando o acesso às nossas mentes. E como nós não estamos vigilantes, porque o álcool rouba a nossa lucidez, os indivíduos se veem, de certa maneira, estimulados a determinadas práticas profundamente infelizes. Então, aí você tem desequilíbrios psiquiátricos, problema de drogadição, aí incluso o álcool e as drogas ilícitas, processos obsessivos extremamente terríveis, ou a combinação de 2 ou mais fatores desses. Então, um indivíduo que realiza um ato dessa natureza, ele não está na sua condição absolutamente normal. Não pode estar. E aí a gente tem que fazer o quê? A legislação possui as suas próprias formas de interpretar um ato desse tipo. A gente vai ter que aplicar a lei, mas não vai aplicar o ódio. A gente aplica a lei para não aplicar o ódio. Sociedades organizadas não aplicam o ódio, aplicam a lei. Quem aplica o ódio são as sociedades desorganizadas. Então, como o monopólio legítimo da violência está na mão do Estado, quem tem que exercer o processo de violência é o Estado e não a pessoa física. Então, a gente não pode ser tomado pela indignação e partir para a violência na expectativa de tentar resolver as coisas pelas próprias mãos. Porque quando a gente faz isso, a gente se insere na trama e acaba criando complicações com a lei de causa e efeito. Nós temos uma sociedade que possui leis? Sim. Aplica a lei, no rigor da lei. Pune o indivíduo no rigor da lei, mas não deixa o coração se manchar de sangue, para que a gente não seja tragado pelas essas experiências e passe da condição de espectador e testemunha ou assistente dessas histórias
a partícipe, copartícipe da história, entranhando as nossas almas em determinadas experiências desnecessárias para nós. A gente aplica a lei e entende que essas almas são almas profundamente perturbadas. Embora não sejam inocentes, precisam ser olhadas como espíritos que são profundamente perturbados. Não estou inocentando de forma alguma, mas estou querendo que a gente não odeie, mas entregue a lei para que ela faça o papel que lhe é devido. Muito bem, Jorge. Vamos preparar para a prece? Querido Senhor dos nossos corações, não deixa, Senhor, com que as nossas tristezas e as nossas angústias tomem por completo os nossos corações e nos impeça de perceber a Tua presença nas nossas vidas. Auxilia-nos para que os nossos aparentes fracassos, as nossas derrotas, as nossas lágrimas e a nossa sensação de não sermos amados não tome os nossos corações de vez e nos faça perder a sensação de que Tu, Senhor, te encontras no comando de todas as coisas. Acende nos nossos corações frágeis a lâmpada da fé, para que as nossas horas amargas não turvem os nossos olhos de sombras e nos impeçam de sentir a graça da Tua presença divina a se espalhar em derredor de nós, através das experiências que nós entendemos como sendo negativas, mas que escondem por trás delas oportunidades sagradas de exercitarmos o amor, de crescermos na percepção de que Tu estás no comando de todas as coisas. Que as nossas angústias domésticas, que as nossas horas em que parecem intermináveis momentos dolorosos, que parecem que nunca mais terão fim, Senhor, que esse sentimento possa ser desfeito na graça da presença, da certeza de que as nossas vidas se encontram nas Tuas mãos. Por isso te rogamos que nos nossos momentos de dor, nas nossas horas de desesperança, que parecem tomar todo o nosso ser, que Tu venhas em nosso socorro, Senhor. Derramar as Tuas bênçãos sobre todos nós, lavando as nossas almas como o bálsamo do Teu amor divino, enchendo-nos da certeza que não nos encontramos sozinhos. Afugenta para longe de nós a sensação do abandono e nos faz lembrar, Senhor, do nosso retorno ainda no útero das nossas mães, os nossos corpos se formando, os nossos mentores agindo, os nossos corações batendo e as nossas almas cheias de esperança pela existência que se aproximava. Leva-nos a sentir de novo o quanto de esperança trazíamos nas nossas almas, quanta alegria estava dentro de nós quando sabíamos que retornaríamos ao mundo físico, para tomar novo corpo entre os homens e termos a oportunidade de sim rentearmos novamente entre as criaturas humanas, exercitarmos o amor,
vivermos o dom da fé, desenvolvermos em nós a capacidade de amar e de perdoar, os nossos sonhos e os nossos desejos de progresso, as nossas perspectivas que se acenavam para nós. Enche os nossos corações desses sentimentos esquecidos, traz à nossa memória a lucidez que nós tínhamos, Senhor, e dos nossos propósitos, de que nós conseguiríamos sim vencer os desafios da jornada, que nós não teríamos medo das provas, que os nossos corações intimoratos avançariam diante das dificuldades do lar, das dificuldades orgânicas, dos dramas sociais, dos nossos conflitos mais profundos, porque tínhamos certeza que estávamos ancorados em Ti. Traz isso de volta para a nossa memória e reacende em nós a fé, Senhor. Reacende a fé, para que os nossos dias amargos de hoje não sejam capazes de tisnar a excelsa beleza com que nós víamos a vida quando aqui chegamos. Acorda-nos espiritualmente e aponta para nós novamente, como fizeste para nós quando viemos, apontando-nos à terra e dizendo que esperávamos, que nós aqui viéssemos agora para sermos vencedores enquanto espíritos, que ainda que chorássemos entre os homens, que as nossas almas se lapidariam nas inúmeras experiências que iríamos viver. Que tudo isso nos seja revigorado na noite de hoje. Que os nossos mentores espirituais consigam sim acessar a intimidade das nossas almas e mover as posições mais íntimas das nossas memórias espirituais, despertando esses sentimentos que adormecem dentro das nossas almas, por entre os soluços e mágoas que nós estamos tentando cultivar em virtude das nossas dores. Senhor, não deixa com que as dificuldades da vida presente se mostrem mais fortes do que as esperanças do futuro eterno. Não deixe com que a vida presente apague as esperanças da vida imortal que está em nós, mas concede-nos a luz divina de não ignorarmos mais tudo aquilo que viemos aqui fazer. Desperta-nos, Senhor, porque dormimos. Acorda-nos, Senhor, para a vida que passa diante dos nossos olhos e nos faz reacender o desejo de amar e de servir, de perceber a transitoriedade da existência e nos entregarmos de maneira resoluta ao propósito de amar e de valorizar cada segundo que Tu nos concedes na terra. Senhor, ajuda-nos dentro disso. Ajuda-nos nesse propósito. Nos dá a condição divina de rogarmos por todas as almas que partem do planeta, sem haverem realizado tudo aquilo que pensavam aqui fazer. Que todos os espíritos que soluçam as partidas que acham que foi precipitada, que todos eles sejam envolvidos nessa hora e que as lições da imortalidade lhes sejam oferecidas, para que logo despertem da nova realidade em que se encontrem e os nossos corações cicatrizem também da saudade diante dos que partem. Que o Teu amor se derrame por sobre toda a Tua criação, que a Tua misericórdia visite todos os espaços do universo, as furnas mais escuras onde o mal se condensa sejam dissipadas, e a Tua graça se derrame sobre todos os Teus anjos e todas as almas que Te servem, Senhor, para que a harmonia do universo não tarde e nós consigamos ingressar nessa esfera de luz e dizer que também agora fazemos parte daqueles que Te servem.
Abençoa-nos assim, nesse propósito, e acorda as nossas almas para a vida sob as tuas bênçãos e a tua misericórdia sem par. A nossa eterna gratidão mais uma vez a Deus por permitir que a gente pudesse estar junto na edição número 80 do Pinga Fogo. Divina, seu boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, queridos irmãos. Rubens. Que Jesus possa envolver a cada um que esteve aqui conosco, que fez a sua pergunta. E mesmo que a sua pergunta não foi respondida, com certeza você encontrou alento em outras perguntas, né, que foram enviadas aqui suas respostas. Então, a nossa gratidão a todos vocês pelo carinho. A gente vê o carinho aqui no chat, né? Tantos comentários. Isso é tão bom. Hoje, mais de 105 perguntas, né, Rubens? Foi muito mais, porque ainda tem as outras que estavam ali, ó, que a gente não conseguiu trazer para cá. A gente fica assim muito feliz, né, de saber, né, da interação de todos os nossos irmãos. Muito obrigada, de coração mesmo. Jorge, seu boa noite, meu amigo. Uma boa noite para todos nós, gente, que possamos aproveitar a semana muito bem, que reflitamos sobre tudo aquilo que a gente discutiu hoje e não esqueçamos de amar as pessoas em nosso derredor, que a vida pode estar por um fio para todos nós. Lembremos que a imortalidade existe e não sabemos a hora que vamos partir. Portanto, amemos sem reserva, porque amar é a única coisa que não faz mal em excesso. Muito bem, gostei. Amar não faz mal. Só não pode ser ciúme, né? Tudo em excesso faz mal, menos amar. Muito bem. Gente, fique com Deus, muita paz, gratidão. E vamos que vamos, por onde passar, espalhe esperança, console, porque o bem que a gente faz para o semelhante fortalece a gente também. E com Deus. Essa frase é do meu pai, tá? Mesmo? Tudo em excesso faz mal. Tá bom, e ele tá certinho. Menos amar. Filósofo, fala o nome dele. Juvenal Canto. Isso. Meu pai que me ensinou as religiões do Oriente. Buda, Krishna, essas coisas. Vedas. Que legal. Era ele que me ensinava. Que legal. Gente, com Deus. Se deixar, a gente fica aqui até mais tarde. Muita paz. Um abraço. Tchau.